Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante, pensando no compromisso do próximo sábado, quando enfrenta a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, buscando manter a boa fase dentro da competição. O técnico Roger Machado tem poucas dúvidas para escalar a equipe e deverá definir o time ao longo dos próximos dias de trabalho. Enquanto isso, a gente fala a respeito da mudança de data do Clássico Grenal, que já está movimentando os bastidores também do estádio Beira-Rio. O jogo vai acontecer em um sábado à tarde, com promessa de grande público no estádio Beira-Rio. Em meio a isso, Alexandro Bernabei, lateral esquerdo, titular absoluto do Internacional, falou sobre o clássico que vai acontecer neste mês de outubro e deu uma resposta que agrada, encanta e movimenta a torcida do Internacional em relação ao lateral esquerdo, que mostrou estar muito afim do clássico contra o Grêmio. A gente fala também a respeito da resposta que Enzo, o filho do Fernandão, deu a respeito de sua rescisão contratual e o movimento na Europa que pode impactar nos cofres colorados. A venda do goleiro Alisson para o Bayern de Munique poderá trazer milhões de reais para os cofres do clube. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 1º de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento de reapresentação do Internacional no CT Parque Gigante, já pensando na partida do próximo sábado contra a equipe do Corinthians, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma atividade de regeneração, de recuperação física para os jogadores que atuaram na vitória sobre a equipe do Vitória da Bahia. Muitos fizeram trabalhos na academia, os tão falados trabalhos na academia aconteceram nesta terça-feira. E os jogadores que não atuaram contra o Vitória, estes sim, foram para o gramado e realizaram uma atividade técnica sob o comando do técnico Roger Machado. Para o jogo do próximo sábado, a ausência é Fernando, que será substituído inevitavelmente por Rômulo no setor do meio-campo. Mas existe uma dúvida no setor dos meias. Bruno Tabata voltou a jogar e esteve bem, e poderá ser titular do Internacional na partida contra o Corinthians na vaga de Gabriel Carvalho, uma situação que vai ser avaliada pelo técnico Roger Machado durante a semana para saber quem ele escala na partida contra a equipe do Corinthians, tá? Nesta terça-feira, tivemos a confirmação por parte da CBF a respeito da data e horário do Clássico Grenal. O Grenal, que vai acontecer no final do mês de outubro, será no sábado, 19 de outubro, às 4 horas da tarde. Isso através de um acordo da RBS com a CBF. RBS e Globo, detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, que vão transmitir este Grenal em TV aberta no sábado, às 4 horas da tarde. É um bom horário, tá? Considerado pelo Internacional também sob previsão de público. Com certeza teremos um Beira-Rio lotado de um clássico que está despertando e movimentando muito os bastidores. E por ser 4 horas da tarde, um bom horário deverá movimentar também um grande público no estádio Beira-Rio. Sobre o Grenal, a gente teve uma fala curiosa e valiosa a respeito deste clássico vindo do vestiário do Internacional. O lateral esquerdo titular Alexandro Bernabei concedeu uma entrevista especial para o J. Finkler, num quadro que está acontecendo no canal oficial do Internacional, onde o jogador é convidado, na última semana foi o Roger, é convidado para tomar um chimarrão e conversar sobre vários assuntos. E o Bernabei foi o convidado desta semana no canal oficial do Internacional. E o Bernabei falou a respeito do Clássico Grenal e deu um tom para o Clássico que mostra que ele está absolutamente engajado, consciente de onde está, e isso faz aumentar ainda mais esta idolatria, este reconhecimento que o torcedor do Inter vem criando junto ao Bernabei. Prestem atenção no que falou o Bernabei a respeito do Clássico Grenal. E quando cheguei acá, me tocou estar afuera del último Grenal, mas moría, mataba por estar ahí adentro, porque verlo a mis compañeros jugar y ganar y después poder estar con ellos y festejar, ojalá se dé otra vez, pero bueno, ahora ahí, acá a corto plazo ahí
cosas importantes también por pelear. Bernabém mataria para jogar o Clássico Grenal do primeiro turno, em que o Inter venceu pelo placar de 1-0, e que Bernabém não esteve presente porque ali não era muito utilizado pelo técnico Eduardo Cudê. O que não é o caso agora, com o Roger Machado. Ele é titular absoluto, um dos principais jogadores do time, e com certeza estará em campo na partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre outro lateral esquerdo, mas que na verdade é zagueiro. Eu falo de Victor Gabriel, 20 anos de idade, da base do Internacional, ele é do time sub-20 do Internacional, está contratado por empréstimo junto ao Sport Recife e subiu para o elenco principal agora, mas não como lateral esquerdo, como zagueiro. Ele chegou como lateral esquerdo, mas aqui no Internacional foi transformado em zagueiro, pelo seu porte físico, pela sua característica, e tanto vem se dando bem e agradando ao técnico Roger Machado, que ele é o reserva imediato da dupla de zaga titular atualmente, que é Vitão e Cleiton Sampaio, na ausência de Gabriel Mercado, na ausência de Agustin Rogel, o Igor Gomes, que saiu em uma venda. O Victor Gabriel é o reserva imediato. Eu mostro vídeos do Victor Gabriel nesse vídeo aqui, mostro lances do Victor Gabriel nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir. Eu reajo e conto um pouco a história deste jogador, que está agradando bastante a comissão técnica, em especial o técnico Roger Machado. Um outro assunto que surgiu nessa terça-feira veio através de uma entrevista do Felipe Gamba, lá no canal do Felipe Gamba, com o Enzo, o filho do Fernandão. O Felipe Gamba fez um programa em homenagem ao Fernandão e entrevistou o Enzo, que é filho de um dos maiores ídolos da história do Internacional, para mim o maior ídolo da história do Internacional. E o Enzo esclareceu o assunto envolvendo a sua rescisão contratual, que aconteceu agora na metade do ano. O Enzo disse que foi uma rescisão contratual de comum acordo, que ele sabia que não seria utilizado no Internacional e que para ele ter oportunidades em outros clubes, ele acabou rescindindo o contrato, foi chamado pelo Inter para rescindir o contrato, chegaram a um acordo financeiro e isto ficou bom para as duas partes. Houve um boato de um mal entendido ou de uma discordância, que o Enzo e a sua família teriam saído um pouco chateados. Eu já ouvi alguns desses relatos dos bastidores, de algumas atitudes da família que mostraram que eles estavam chateados, mas a fala do Enzo não mostra isso. A fala do Enzo traz uma versão da qual ele mesmo entendeu que o melhor caminho era a rescisão contratual e que está tudo certo. O Enzo está seguindo a sua carreira, estava atuando agora pelo Aparecidense no futebol goiano, Série C do Campeonato Brasileiro também. E enfim, ele também concordou com esse processo de rescisão contratual, conforme ele mesmo relatou, tá? Uma última informação que eu quero trazer aqui envolve o goleiro Alisson Becker, que está no Liverpool já há bastante tempo, goleiro de seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. E que está sendo pretendido agora pelo Bayern de Munique. A imprensa alemã está informando de que Alisson foi escolhido pela direção do Bayern para ser o goleiro que vai substituir Manuel Neuer, que vai agora encerrar a sua carreira. O Bayern compraria desta forma Alisson junto ao Liverpool, tá? Ele havia recebido anteriormente sondagens do mundo árabe, mas o Bayern é um clube de ponta de linha da Europa, futebol alemão, e isso seduziria o Alisson a partir disso. A questão são os valores que essa negociação envolveria, porque o Inter tem direito a 5% desses valores, tá? É muito difícil a gente traçar um paralelo de quanto que valeria o Alisson hoje, porque ele já talvez não vale a mesma coisa de que quando ele saiu do Roma para o Liverpool, porque ele já está com 31 anos, apesar de ser uma idade boa para goleiro. Mas eu vou fazer aqui só um paralelo, tá? Digamos que o Alisson seja vendido por 20 milhões de euros. O que não é um absurdo, talvez gire por aí. O Inter teria direito a 5%, o que daria 5 milhões de reais, aproximadamente, 6 milhões de reais, aproximadamente, tá? Mais ou menos este o cálculo. Não é uma fortuna que vai vir para o Internacional, mas é um dinheiro significativo, um dinheiro que pode ajudar ali a compor de uma folha, a compor uma compra mais baixa do Internacional, e um valor vindo de um lugar inesperado, porque o Alisson já não está mais nos planos do Inter de arrecadação de venda de jogadores. Mas tu vê ali, vinha ali 5, 6 milhões de reais por esse jogador, é interessante e o Inter pode ter esse negócio acontecendo a partir dos próximos dias. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Quarta-feira é dia de Copa do Brasil. E a gente tem jogos importantes como Atlético e Vasco da Gama, odd do Galo 1.6, empate 3.6, Vasco 6.3. E tem também Flamengo e Corinthians. Odd do Flamengo 1.7, empate 3.75, Corinthians está pagando 5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado?
deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!